Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Ao debate: Maria é mãe de Deus ou não? Padre e pastor debate. É simples. Lucas 1. Esse debate, lá nos primeiros séculos, com o Cirilo batalhou contra aqueles que hereges que questionava. É simples, ó. A Bíblia diz, a Bíblia não, o Espírito Santo diz que ela é mãe do meu Senhor. Mas como assim? Se o verbo está no princípio, o verbo é mais velho. Não. Quem quis uma mãe foi o verbo. E o verbo se fez carne no ventre de Nossa Senhora. E ela concebeu, Lucas 1,35, o verbo. Respondeu o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso este santo que nasce de ti será chamado Filho de Deus. Ó. O anjo falando, esse santo que vai vir de ti será chamado Filho de Deus. E o Espírito Santo declara, ó, Lucas 1, 43. De onde me vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor? Olha só. É simples. Os hereges, eles... O foco é o quê? Da Apocalipse 12, 17. Perseguir a descendente da mulher. Apocalipse 13, 5, 6. Degrinir os habitantes do céu. A principal é Maria. Ah, Maria não é mãe de Deus, nada, coisa nenhuma, etc, etc. É o debate esse aqui, ó. Ó a aula que o padre vai dar pro pastor que é doutor, que é teólogo, etc, etc, etc. Certo? Então, não tem como, pô, negar isso. Olha só. Claro, porque a doutrina mariológica, ela depende da doutrina sobre Cristo. Claro, está totalmente vinculado. Porque as verdades, elas dependem umas das outras. Existe uma ordem nas verdades. Então, a partir do momento em que a igreja afirma sua fé, então aqui nós já temos consequências lógicas daquela fé definida. Por exemplo, quando o Concílio de Éfeso, que no meu entender, pastor, me corrija se eu estiver errado, os 7 primeiros concílios são em princípio aceitos por todas as igrejas protestantes, não? Os 7 primeiros concílios são. Ainda se discute alguns, pelo menos os 4 ou 5 primeiros concílios, sim. Então Éfeso está aí. Sim, Éfeso sim. Éfeso, Niceia, Éfeso, Constantinopla, Calcedônia, tranquilo. Então veja, no concílio de Éfeso é que se definiu a maternidade divina de Maria. Por isso, por exemplo, eu acho que para os protestantes Maria é mãe de Deus. Essa ideia não está muito clara na cabeça de todos. Mas eu acho que não tem como não ser. Essa discussão, sim. Mas essa discussão, Aqui que tá dando ela não é muito clara na cabeça exatamente por causa daquele preconceito que eu falei no começo. Isso. Aquela ideia, mas mãe de Deus. Mas vamos lá, até esse termo mãe de Deus, né? Esse termo mãe de Deus, por exemplo, quando você pega São João Crisóstomo, doutor da igreja no Ocidente, reconhecido, o São João... Aqui já vai uma mentira, aqui ele vai acabar com a raça do pastor. Só faltou chamar de mentiroso, né? Olha só. Crisóstomo também não aceitou o termo Theotokos. Não. Mas no final de sua vida ele aceitou. Olha só. Não é verdade isso. Não aceitou o termo Theotokos. Não é verdade. Abraçou esse termo? Abraçou. Todos os pais da igreja abraçaram. Não houve nenhum que contrariou essa doutrina. Porque veja, quando eu chamo uma... Você tá entendendo? Cata um cara que conhece. Por quê? Sim, ele duvidava, mas no final de sua vida, São Crisóstomo, ele acreditou. E passou a acreditar que Maria é mãe de Deus. Por quê? É simples. Como vai negar uma coisa que está aqui, ó, proclamado pelo Espírito Santo? Aqui, ó. Eu, servo Roberto, eu me baseio mais na Bíblia, certo? Porque a Bíblia me mostra, me revela que é a palavra de Deus. Porque a verdade será conhecida pela igreja. Porque a Bíblia vem da igreja, vem do magistério, da pregação oral dos apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo. Então, eu acredito na Bíblia com a visão da igreja, porque Efésios 3 é divina universidade pela igreja. Então, os dogmas, um concílio de Éfeso, etc., que teve esse questionamento, que teve essa dúvida,
foi resolvida a questão. Por quê? O próprio Espírito Santo, não homens, está falando, Lucas 1,41. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha só. Como você vai entrar numa discussão que está óbvio, explícito na Escritura? Aqui, ó. Santa Isabel ficou cheia de quem? Do Espírito Santo. E proclama o quê, ó? Quem está proclamando é o próprio Espírito Santo. Como o anjo disse aqui, ó. Esse santo que nasceu de ti era chamado Filho de Deus. Então, esse santo que nasceu de ti veio de quem? Quem concebeu? Quem deu à luz? O Verbo. Maria. Então, Maria é mãe do Verbo. O Verbo, João 1, estava no princípio junto de Deus, etc, etc. O Verbo se quis encarnar. E quis ter uma mãe. E a ponto que o Espírito Santo ali, usando a boca da Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, declamou em alta voz, Lucas 1,42, ó. És tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor? Óbvio, explícito na Escritura. A maioria as heresias vêm dentro da igreja, pô. Maria de mãe de Deus, aqui... Sabe que na oração isso sempre me confundia. Mãe de Deus? Como assim? Deus tem mãe? Então ele teve o princípio, ele teve o início, sabe? Isso deve ter permeado a discussão, né? Então, quando a igreja chama Maria de mãe de Deus, a igreja está fazendo uma afirmação primariamente sobre... Se eu te disser que pelos próximos dias... Você... vem outro pastor. Misericórdia, pô. Cristo. O Deus, a discussão era... A discussão do concílio de Éfeso era a natureza de Cristo. A natureza de Cristo. Olha só. Então, olha o padre dando uma aula. A discussão era isso, a natureza de Cristo. Como pode essa mulher ser mãe da natureza de Cristo, que é o Filho de Deus? 100% Deus, 100% homem. Porque essa natureza divina herdou do Pai. E a natureza humana herdou de Maria. Sangue, coração, dor, etc. Mas é mãe de Deus. Porque quem concebeu o Verbo foi Maria. Ponto que Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, proclama: de onde vem esta honra, mãe do meu Senhor? Mãe do Emanuel, ó. Nas letícias era chamada Filho de Deus. Olha só que interessante. E a discussão era sobre isso. Sobre a divindade divina de Cristo. Os nestorianos diziam que Cristo era uma pessoa humana. E a fé católica afirma que Cristo é uma pessoa divina. É Deus. Só que ele tem uma natureza humana. Tá. Herdado da Virgem Maria. Natureza divina do Deus Pai e a natureza humana de Maria. Ah, então tem dois Jesus. O arianismo discutia isso. A briga era sobre isso, mais simples, ó. Ela é mãe da natureza divina e natureza humana, porque é o Filho de Deus, porque o Verbo quis ter uma mãe. Simples entender isso. A briga até hoje, isso, o Augusto Nicodemos, ele bate muito nessa tese de arianismo. Ora, então, quando o concílio de Éfeso declarou Maria como Theotokos, todo mundo celebrou e comemorou. Houve até um milagre que aconteceu lá no Monte Esquilino, justamente porque é uma decorrência da cristologia. Mas todo mundo, entre aspas. Pessoal do Oriente... Menos os nestorianos, que ficaram sendo grupo minoritário. Claro que não acreditava. A do Oriente. Mas a realidade é o quê? É o que o Cursilho definiu. E ponto final, pô. O pessoal do Oriente ainda discutiu durante um bom tempo. Só os nestorianos. O senhor concorda que a questão das imagens e tudo
ele vai ser só definido. Já saiu fora do tema. É simples, para mostrar pra gente. Vou encerrar esse vídeo aqui, mais pra frente eu vou continuando, eu vou mostrando. Já saiu do assunto. O assunto é o quê? É mãe de Deus ou não é mãe de Deus? Agora já tá no assunto das imagens, porque não tem argumento, porque o cara conhece o Cursílio, conhece a tradição, conhece o que aconteceu ali. Os nestorianos, claro, se apartou. Não acreditavam. Porque teve um Cursílio, nós acreditamos que o Cursílio definiu. E ponto final. São Cirino bateu duramente contra esses hereges. E tanto que se apartou da igreja. E se discutia nessas igrejas, nesse fundamento nestoriano, ainda. Olha só que interessante. Por quê? Ó? Olha só. Maria, ela concebeu Cristo com toda a plenitude, meu querido. Ó, você pegar em Colossenses para finalizar esse vídeo, você está de parabéns, padre. Poxa, mano. Tô buscando seus estudos também, que a gente enriquece muito. Nós que gostamos de pregar a palavra corretamente, que vem do magistério. Tá de parabéns, padre. Ponto que o pastor não fala nada. Olha só, você pega Colossenses, ó. Colossenses 2. 2, ó. É uma coisa muito interessante que ele falou. Todos os dogmas, todo o milagre e prodígio é da divindade de Cristo, pô. Não tem como separar Maria de Cristo. Olha só. Colossenses 2, 9, ó. Pois nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, ó. Olha só. Então, João 1, gosto muito desse texto aqui, ó. João 1. No princípio era o verbo. O verbo, o princípio é, ó, no princípio era o verbo. E o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio, junto de Deus, ó. O verbo se fez aonde? E o verbo fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, e a glória que o Filho único recebeu de seu Pai, cheio de graça e de verdade, ó. Olha só. Que o verbo que estava junto de Deus no princípio quis ter uma mãe. Hoje tem essas pensamentos, corrente de pensamento nestoriana ainda. Como a reverenda Augusto Nicodemos. Como os protestantes não aceitam que ela é mãe de Deus. 100% Deus e 100% homem. Da divindade humana e da divindade do verbo. É mãe de Deus da divindade humana e da divindade do verbo, sendo Deus. E o sangue que jorrava na cruz vem da natureza humana do sangue de Maria. Maria deu um coração a Cristo, um coração que Cristo não tinha. Maria deu um corpo a Cristo, que o corpo não tinha, Cristo não tinha um corpo, porque Cristo ele é espírito. Olha só que interessante, pô. Não tem como separar isso, meu irmão, minha irmã. Tanto que João 2 ali, ele atende o pedido da mãe. Porque ela tem todo o respaldo. Que ela carregou 9 meses o verbo no seu ventre. E o verbo habitou 30 anos na sua casa, meu querido. Você quer saber mais ainda? É simples, pô. Esses debates aí, os caras tentam, mas não tem como, pô. Não tem como. Tá na Bíblia. Ó. Quem está falando isso aqui não é nestoriano, não é o padre, não é os Cursílio, é o próprio Espírito Santo. O anjo dá a saudação a ela, de rainha ave cheia de graça, porque o anjo assiste Lucas 1. Lucas 1, 19. O anjo assiste Deus. Então não possamos ter dúvida. E o Espírito Santo é Deus. Por isso que é mãe de Deus. Porque o Espírito Santo desposou ela. Por isso que ela é esposa do Espírito Santo. Esposa do Senhor, porque o Espírito Santo é o Deus. O Espírito Santo é o Emanuel. Tanto que a pessoa da Santíssima Trindade, ó pastor, estava ali na pessoa de Maria. Ó,
Lucas 1,35, respondeu o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e as forças do Altíssimo te verá com sua sombra. Por isso, esse santo que nasce de ti será chamado Filho de Deus, de acordo com a Arca da Aliança, Hebreus 9, 4 e 5. Oh. A primeira que comungou. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.